Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje, dia 7 de outubro. Vamos então dar continuidade, deixa eu compartilhar aqui com vocês, dar continuidade ao capítulo 8, que nós iniciamos na aula passada. Aqui. Nós iniciamos então na aula passada, né, o capítulo 8, então por isso eu coloquei aqui como parte 2, certo? Então, livro 3, frente 1, capítulo 8, o espaço urbano. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a urbanização de alguns lugares do mundo e alguns conceitos. Na verdade, a gente vai começar por alguns conceitos, para depois a gente falar do processo de urbanização de algumas regiões. Vou colocar até aqui um cronômetro para eu não me estender muito na aula, para eu ir acompanhando aqui o tempo da aula, porque, como eu venho dizendo para vocês, eu quero diminuir aí o tamanho da aula, né? Bom, vamos lá então, urbanização e seus conceitos. Na aula passada, deixa eu só retomar aqui, a gente falou sobre as áreas urbanas, né, o desenvolvimento das áreas urbanas nesse meio que a gente vive atualmente, que é o meio técnico, científico e informacional, e aí a gente falou do surgimento das redes, né, então as cidades, na verdade, as funções, né, urbanas, elas vão então ficar descentralizadas aí, né? Elas vão estar em várias cidades diferentes que estão interligadas. Esses vários centros urbanos vão estar interligados pelos meios de transporte e comunicação, formando então uma rede, né? Onde os centros se conectam, né? E aí é justamente sobre isso que a gente vai começar a falar hoje, né? Sobre as redes urbanas, que se formam então a partir do meio técnico, científico e informacional. Né? Então, nós temos aí um sistema integrado de cidades que compreende vilas, cidades pequenas, médias, grandes e metrópoles. Né? Então, é esse sistema integrado de cidades de vários tamanhos, né? Interligadas, como a gente disse, por sistemas de transporte e comunicação. Cada cidade tem um poder de influenciar e polarizar outros espaços, áreas ou regiões, né? Então, um centro dessa área, dessa rede urbana, né? Ele pode, então, estar concentrando uma função comercial e influenciar um outro centro dentro dessa função comercial. Esse, por sua vez, que é influenciado pela função comercial, pode ter influência política, de repente, né, sobre os outros pontos aí dessa rede, tá? Quanto mais poder de centralizar as relações econômicas, políticas, financeiras e culturais, mais alta é sua posição dentro da hierarquia urbana. Então, essa rede, por mais que seja uma rede, esse poder ele esteja, né, digamos que dissociada aí nessa rede, existem centros urbanos que concentram mais poder, né? E quanto mais centralizador de poder é essa cidade, essa área urbana, maior ele está, então, mais alto ele está na hierarquia urbana. Então, por mais que seja uma rede, existe uma hierarquia, tá? Nenhuma cidade é completamente autossuficiente, então isso é muito importante da gente pensar, refletir, né? Nenhuma cidade é autossuficiente e tem e gera e produz ali tudo que ela necessita. Né? Então, ela vai inevitavelmente precisar dos outros centros urbanos em algum aspecto, né? Forte concentração de pessoas em poucos pontos da rede, né? Então, nós temos alguns poucos pontos da rede. Ai, que sacola, gente, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, porque tá o negócio apitando aqui hoje. Pronto. Desculpem, voltando. Acho que nem parou o compartilhamento aí para vocês, né? Vou voltar aqui. Peraí. Ah! Desculpa, gente. Vou voltar. Aqui. Tá, pronto. Nós temos, então, como eu estava falando, né, essa macrocefalia urbana. O que seria essa macrocefalia? Onde tem uma forte concentração de pessoas, né, em alguns pontos dessa rede. Né? Então, alguns pontos, por conta dessa centralização aí de relações, né, acaba também concentrando mais pessoas. E aí tem esse conceito que a gente chama de macrocefalia urbana. Aqui, ó, a gente pode tem um exemplo, né,
de redes urbanas. Então, aqui a gente tem no número 1, um centro isolado, né? O número 2, um aglomerado com conurbação. O que é conurbação? Um conceito importante, né? Conurbação, acho que a gente vai ver mais pra frente, mas já adiantando, é quando a área urbana de uma cidade encontra com a área urbana, vou reformular, a área urbana de um município se encontra com a área urbana de outro município. Então, lembra que a gente falou que o município, né, é composto por área rural e urbana. E aí, normalmente, quando a gente está viajando, então a gente sai de uma área urbana, né? Por exemplo, eu estou aqui em Bauru, vou para Agudos, por exemplo. Eu saio da área urbana de Bauru, entro na área rural de Bauru, aí eu entro na área rural de Agudos, aí eu entro na área urbana de Agudos, né? Mas já está quase acontecendo uma conurbação entre Bauru e Agudos, por exemplo. Por quê? Porque a gente vê a área urbana de Bauru se expandindo, assim como a área urbana de Agudos, se expandindo em direção ao limite dos municípios, né? Então, às vezes, entre uma área urbana e a outra área urbana, isso acaba, então, formando aí esse corredor, não sei se a gente pode dizer assim, mas esse encontro das duas áreas urbanas, né? Acabando com a área rural que poderia ali existir. Então, aqui a gente tem uma conurbação, certo? Então, é a área urbana, um centro urbano encontrando com o outro, tá? É uma conurbação. Aglomeração sem conurbação, então aqui a gente tem, né, esse centro urbano se relacionando intensamente, né, ligado aí, interligado pelo meio de transporte e comunicação, mas sem conurbação. Temos uma metrópole aqui no ponto 4, então uma metrópole, ela tem uma área urbana maior, onde existe conurbação e vários centros, outros centros urbanos, né, estabelecendo essa ligação, essa conexão entre elas. E aqui nós temos uma megalópole. Não se preocupe, porque daqui a pouco a gente vai detalhar esses conceitos, tá? Uma megalópole que é a junção de duas metrópoles, tá? Então vejam aqui, né? A gente tem uma área urbana bem grande, com conurbação e tendo essa ligação mais próxima aí, intensa com outros centros urbanos, né? E a ligação dessas duas metrópoles forma então uma megalópole, que seria o número 5. As setas, ó, movimento pendular diário de residência, trabalho, trabalho-residência, né? Então a gente tem essa migração, esse movimento pendular, de às vezes mora em um centro urbano, trabalha em outro e vice-versa, tá? Bom, vamos lá então falar dessa hierarquia, né? Então, deixa eu só aqui, antes da gente falar da hierarquia, nós temos alguns conceitos importantes, que é o de metrópole, né? Como a gente já falou, então cidades que são núcleos principais de áreas conurbadas, e não necessariamente todos os centros urbanos vão estar conurbados a essa metrópole, mas vai haver conurbação, como a gente viu nesse esquema aqui, né? Então tem aqui um grande centro urbano de destaque, né, que influencia os demais ao seu entorno, aqueles que alguns têm conurbação, outros não, mas têm uma relação intensa de interdependência, né? Então, nós temos aí as metrópoles, né? A conurbação, união física de duas ou mais manchas urbanas de municípios diferentes, né? Então, quando as áreas urbanas de municípios diferentes se encontram. Isso acontece muito na Grande São Paulo, né? Meu Deus, que calor! Na Grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Quem já teve a oportunidade de ir para São Paulo, às vezes quando eu vou de ônibus, né? O que a gente observa? Assim, você vai chegando, vai aparecendo umas indústrias, né? Você fala, nossa, cheguei em São Paulo. Mas ainda não, ainda demora até chegar na rodoviária. Né? Quando eu vou saber, quando a gente vai perceber, a gente está em Osasco, por exemplo, ainda. Não é São Paulo. Mas é tudo uma coisa só. É tudo cidade. Você entra na cidade e não sai, né, de uma área urbana até chegar em São Paulo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo está conurbada com as cidades do seu entorno. Né? Então, é como se fosse um único centro urbano. Só que, na verdade, são centros urbanos de diferentes municípios que se encontraram, tá? E antes da gente passar para esses outros conceitos, vamos voltar aqui e entender essa hierarquia urbana. Né? Então, nós temos no topo aí da hierarquia, e essa hierarquia, ela está relacionada com o poder de influência de um centro urbano para com os demais. Então, quanto mais poder de influência essa cidade, essa área urbana tem, maior na hierarquia. Então, aqui, a maior da hierarquia seria a metrópole completa.
tá? Essa metrópole completa, ela tem muita influência sobre as demais áreas urbanas, né? As metrópoles completas, então, possuem uma grande diversidade de atividades econômicas, políticas e culturais. Até 1950, alto grau de industrialização. Atualmente, há um aumento de atividades terciárias e a concentração dos centros de decisão. Então, essas metrópoles completas, no passado, elas eram caracterizadas principalmente pelo alto grau de industrialização. Hoje em dia já está diferente. Não é tanto a presença das indústrias que diz, né, se ela tem mais influência ou não, e sim o aumento das atividades terciárias, comércio e serviços, né, e centros de decisão política. Então, ela tem uma influência na rede urbana toda, né, em todo o restante da rede urbana, ela, por concentrar esse poder, né, ela vai influenciar, então, os demais áreas urbanas da rede. Depois dela vem, então, as metrópoles incompletas. Elas também possuem uma diversidade de atividades econômicas, um pouco menor, então, que as metrópoles completas, mas não abrigam sedes de empresas nem centros de decisões, e possuem uma alta industrialização. Então, as metrópoles incompletas, elas são influenciadas pelas metrópoles completas e vão influenciar cidades regionais, locais e vilas, tá? E aí nós temos, então, uma cidade regional. O que é uma cidade regional? Ela não tem conurbação, mas é a maior cidade e com mais influência na região. A gente pode colocar Bauru aí, né, como uma cidade regional, uma cidade local. O fato é que Bauru influencia aí, né, as cidades do entorno. A cidade regional, então, ela é influenciada pelas metrópoles incompletas, pelas metrópoles completas e influencia as cidades locais e as vilas, tá? A cidade local, então, só tem influência sobre pequenas vilas próximas pela sua concentração, pela concentração de atividades comerciais, né? Então, Bauru, na verdade, acredito que seria uma cidade regional mesmo, né? Ela tem, então, é a maior cidade com mais influência na região. Uma cidade local, ela só vai influenciar as vilas mais próximas, né? Por conta de ter uma maior concentração de atividades comerciais, e aí essas vilas vão até lá, né, buscar, então, isso que não encontram, que lá não encontram, né? A cidade local, então, ela está sob a influência da cidade regional, das metrópoles incompletas, das completas, e influencia vilas, né, que são pequenos centros comerciais, pequenos centros urbanos, né, que concentram a atividade da população rural, e em seu entorno, né? Então, a população rural concentra suas atividades na vila, mas a população rural, ela vive no entorno. E aí nós vemos, então, né, agora a gente pode voltar para esse slide, aqui falamos já do que são metrópoles, o que é conurbação, e a gente observa atualmente uma tendência à concentração, né? Então, a gente tem uma tendência de concentração de poder nas áreas, principalmente metropolitanas, nas metrópoles, e depois a desconcentração desse poder. Né? Essa concentração de poder, de atividades, de funções, de influência no restante da rede, a gente chama então de metropolização. Né? A formação das metrópoles, que além de haver conurbação ser importante, além de haver conurbação, é um importante centro, né, de concentração de poder e influência. E depois a gente vê essa desconcentração disso. E aí a gente fala que há o processo de desmetropolização. Desmetropolização, como vocês podem ver aqui, não é a diminuição das metrópoles. Não é que as metrópoles diminuem, mas é quando a desmetropolização acontece quando as cidades menores, cidades pequenas e médias, crescem com mais intensidade do que as grandes, crescem mais do que as metrópoles. Então, retomando, a desmetropolização não é a diminuição ou desaparecimento das metrópoles. Elas continuam lá, elas continuam existindo. Porém, as cidades pequenas e médias crescem numa intensidade maior do que a metrópole, tá? A gente observa esse processo de desmetropolização
principalmente nos países desenvolvidos, né? Então, esse processo ele é mais intenso nos países desenvolvidos, porque as metrópoles elas já se expandiram muito, né? As unidades industriais elas passam então a se retirar das metrópoles e se instalarem em cidades menores, deixando seus escritórios que comandam, né, as empresas, as indústrias na metrópole. Porém, a indústria em si vai buscar então uma cidade menor, onde a especulação imobiliária é menor, onde tem a isenção de impostos, enfim, onde a mão de obra é mais barata, mas o centro de decisão continua na metrópole, por isso a gente tem aí ainda, né, essa hierarquia acontecendo. Os escritórios se mantêm nas metrópoles, pois é onde mais se encontra mão de obra altamente qualificada. Né? Então, essa mão de obra altamente qualificada normalmente vai procurar os grandes centros urbanos, que é onde estão os grandes centros de decisão das empresas. Né? Nós temos aqui... Ai, peraí. As metrópoles, né, então, do Brasil. Então, nós temos aqui o Distrito Federal, Belo Horizonte, aqui, né, São Paulo e toda a região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Predominantemente, as capitais, né, são metrópoles e possuem uma região metropolitana. A região metropolitana são as áreas urbanas, né, os municípios que é influenciado, então, pela metrópole. Né? Pode haver conurbação ou não. Tem ali colar metropolitano, no entorno metropolitano e área de expansão, né? Onde essa área metropolitana ela está se expandindo. Região integrada de desenvolvimento, esse cinza mais claro, e aglomeração urbana no cinza mais claro ainda. Tá? Então, tem aqui os detalhes de Santa Catarina. Olha que interessante, né? Santa Catarina é um estado bem pequeno, e aí a gente tem praticamente todo o estado aí dentro dessa lógica de rede urbana já bastante unido, né, em rede. E aí nós temos as características, né, dessas metrópoles modernas. Então, essas metrópoles modernas que estão passando pelo processo de desmetropolização, né, não é que elas estão diminuindo, mas sim as cidades médias estão crescendo mais. A gente vê o processo de verticalização, né, então muitos prédios, né, uma vez que horizontalmente já não há mais espaço para a cidade crescer, a cidade já cresceu toda a área do município, ela começa então a crescer, né, para cima, ela começa a se verticalizar, os prédios, né? Então, empresas em prédios comerciais, né? Então, é muito comum a gente ver prédios não só de moradia para habitação, mas também prédios comerciais. Então, uma empresa em cima da outra, né? Às vezes no mesmo andar, várias empresas diferentes, centros, né? Administrativos de empresas, principalmente. A urbanização mais acentuada do que a industrialização a partir de 1950. Então, no Brasil, no mundo e principalmente aqui no Brasil, né, a gente vê, então, a urbanização avançando com relação à industrialização. Então, mesmo que não haja o avanço da industrialização, ainda assim a urbanização avança, né? Ampliação das atividades do setor terciário. Então, nós temos o setor terciário ganhando cada vez mais força nas áreas urbanas e nas metrópoles, né? Então, nós temos o comércio, centros comerciais, né? Lazer, turismo, transportes, consequentemente criando mais empregos. A desvalorização dos antigos centros das metrópoles, então nós temos os antigos centros sendo deixados de lado, né, sendo rejeitados, e aí a gente vê o centro, muitas vezes a gente vê o centro antigo e o centro novo da cidade, né, então numa área onde costumava o comércio ter mais força, e as novas áreas que o comércio então cria, que concentra então mais lojas, né, e aí as pessoas deixam de frequentar esse centro antigo e começam a frequentar esse centro novo. E esse centro antigo acaba ficando desvalorizado, esquecido, né? Novas possibilidades de transporte dentro da cidade, possibilita a criação de vários centros, né? Então, não é necessário mais que todas as funções, todas as lojas, enfim, o comércio esteja em apenas um lugar, pois existe a facilidade de transporte, né, dentro da cidade, e é possível, então, criar vários outros centros, e os shopping centers são um exemplo disso, né? Então, o shopping center, que é uma construção, então, onde todas as lojas estão dentro de um lugar fechado, criando então novos centros comerciais.
Cidades médias estão crescendo mais do que as metrópoles, a desmetropolização, como a gente já falou, como consequência do crescimento. Aliás, e aí como consequência desse crescimento das cidades médias, né, nós temos a poluição, os problemas ambientais, os problemas sociais que antes se concentravam predominantemente nas metrópoles, também aumentando, crescendo nas cidades médias, né? Bom, as metrópoles modernas, continuando aí, né? Nós temos áreas super urbanizadas e densamente habitadas. Então, como eu disse, nas áreas urbanas, né? Uma vez que ela não consegue mais crescer horizontalmente, ela começa a se verticalizar. E aí nós temos uma grande concentração de pessoas, uma em cima da outra, uma do lado da outra, né? Muito diferente de uma realidade da zona rural, por exemplo. Alto grau de interação entre uma ou mais metrópoles, né? Então, nós temos o fluxo de pessoas, mercadorias, informações, capitais entre as metrópoles muito intenso, né? Então, as metrópoles, elas não conversam apenas... Olha o caminhão agora. Elas não conversam e não influenciam, não tem uma relação apenas com as cidades da região metropolitana que são conurbadas com ela ou que então estão, né, abaixo da hierarquia urbana, mas elas também conversam entre metrópoles, né? Então esse grande fluxo de pessoas entre as metrópoles, mercadorias, informação, capital entre duas metrópoles forma o que a gente chama de megalópole, né? Não necessariamente as cidades estão conurbadas para ser uma megalópole, mas há um fluxo intenso de pessoas, mercadorias, informações, capitais, né? É o que a gente tem aqui se formando a primeira megalópole brasileira, que é São Paulo-Rio, né? São Paulo-Rio de Janeiro. Então, aqui, essas luzes, né? Essa mancha branca são as luzes da cidade. Então, aqui é uma imagem de satélite à noite, né? E aí, à noite, a gente só consegue ver as luzes das cidades. E aí, a gente consegue quase que ver, né, a conurbação entre as cidades. Aqui, a região metropolitana de São Paulo, bastante conurbada, né? Então, abrangendo vários municípios como se fosse uma coisa só. E que é uma metrópole, Rio de Janeiro também, né, com os municípios no entorno. E aí a gente vê quase essa conurbação quase acontecendo entre Rio de Janeiro e São Paulo, mas ainda assim, mesmo não acontecendo efetivamente, essa conurbação está muito próximo, né? Mas ainda assim é considerado então uma megalópole por conta desse intenso fluxo, tá? Modernas redes de transporte e telecomunicação é que permitem com que surjam então as megalópoles, né? A primeira megalópole surgiu nos Estados Unidos, Boswash, né? Liga então Boston ao Washington. E aí temos vários outros exemplos de megalópolis nos Estados Unidos, no mundo e aqui no Brasil, esse que a gente acabou de falar, tá? É importante a gente pensar, eu estou falando aqui dos Estados Unidos, né? Falei de outros lugares do mundo, com foco no Brasil, mas é importante a gente saber que a urbanização, o processo de urbanização, ele acontece de maneira desigual, né? Ele não acontece igualmente no mundo todo. Não há uma relação direta entre industrialização, desenvolvimento socioeconômico e urbanização. Então, não é porque, então as cidades que se urbanizaram foram aquelas que se desenvolveram a indústria. Não necessariamente. É o caso dos países desenvolvidos. Desenvolveu-se a indústria, a urbanização se desenvolveu, né? Mas não há uma ligação direta, uma relação direta entre a industrialização e a urbanização, muito menos com relação ao desenvolvimento econômico, né? Não é porque é industrializado e urbanizado que é desenvolvido, que é rico, que é, né? Então é importante a gente prestar atenção nisso, né? Os países ricos podem apresentar taxas de urbanização não tão elevadas. Então, países com elevado nível de desenvolvimento socioeconômico, econômico principalmente, não necessariamente vão ser altamente urbanizados. Vão ter uma significativa parcela ainda da população morando na área rural, por exemplo. Tá? Então, a gente não pode relacionar isso diretamente. A qualidade no processo de urbanização depende do modo como realizou a transição do agrário para o urbano, né? Então, esse processo de urbanização, a qualidade do desenvolvimento da área urbana, ela tem a ver com como foi realizada essa transição da área rural para a área urbana, né?
Nos países desenvolvidos, a gente tem esse processo de urbanização motivado pela industrialização. Então, o desenvolvimento da indústria fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade para trabalhar nas indústrias, né? Porque havia uma grande oferta de trabalho e aí elas foram então ocupando as áreas urbanas, as áreas próximas às indústrias, né? Desenvolvendo então os centros urbanos de maneira lenta, progressiva, né? Com planejamento. Diferente dos países subdesenvolvidos, né? No caso dos países subdesenvolvidos, o que acontece? A questão não é a atração da cidade pela industrialização, mas é a repulsa, a rejeição da área rural, né? A recusa, então, a rejeição do campo. Por quê? Porque as condições do campo elas passam a ser muito difíceis de sobreviver. Né? Então, as pessoas não têm terras, não têm como produzir, a mecanização toma conta, então, substituindo os agricultores, que se vê, então, numa situação. O que a gente faz? Não tem mais o que fazer aqui, vamos tentar a vida na cidade. Mas o nível de industrialização lá não era significativo e nem suficiente para acolher, né, e para dar emprego para toda a população que estava saindo do campo, né, porque a vida lá não dava mais certo. Então, com isso, a gente tem uma rápida urbanização nos países subdesenvolvidos, né, os países periféricos. Nós temos uma rápida urbanização, porque muita gente saindo do campo e indo para a cidade, só que a cidade não conseguiu abranger, não conseguiu abrigar, não conseguiu dar oportunidade para todas essas pessoas que estavam vindo da área rural. E também essa rápida urbanização sem um planejamento causou vários problemas, deu origem a vários problemas urbanos, tá? Nós temos, então, né, os países de industrialização pioneira, onde acontece esse processo de industrialização seguido da urbanização, né? Como exemplo disso, nós temos a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, o Japão, né, que se industrializaram aí pioneiramente, que se tornaram, então, plataformas de exportação de manufaturados. Então, as indústrias que se desenvolveram nesses países exportavam produtos para todo mundo. Né? Então, com isso, a atividade industrial era bem significativa, abrangendo, então, conseguindo abrigar uma grande parte da população que vinha, então, do campo buscar trabalho na cidade, nas indústrias. No caso da industrialização, dos países de industrialização tardia, nós temos aí Brasil, México, Argentina, né, uma industrialização mais recente, que teve como indústria, o surgimento da indústria num modelo de substituição de importação. Ou seja, o que eles queriam era não mais comprar de outros países, não precisar importar determinados produtos e produzir internamente. Uma indústria mais reduzida, menor, né, com pouca abrangência no mercado internacional, e aí nós temos, então, a indústria não dando conta, então, de abrigar toda essa população que estava migrando, que estava saindo do campo, né? E com isso a gente tem aqui o surgimento da Divisão Internacional do Trabalho, né? A DIT, causada pelas diferenças socioeconômicas entre os países. E aí nós temos nessa Divisão Internacional do Trabalho, né, onde alguns países importavam matéria-prima e outros, aliás, exportavam matéria-prima que era importado por alguns países e exportado, então, esse produto manufaturado, né? E aí nós temos com isso os países desenvolvidos, eram esses que compravam matéria-prima dos países subdesenvolvidos e vendiam, né, comercializavam para o mundo um produto manufaturado, transformado com mais valor agregado. E, enquanto isso, esses outros países estavam apenas exportando matéria-prima com baixo valor agregado. E aí nós temos, então, essa diferença que surge entre os países do mundo, né? Os países desenvolvidos, os subdesenvolvidos e o em desenvolvimento, né? Ou também conhecidos países desenvolvidos, né, como países centrais ou países ricos, né, em contrapartida aqui os países subdesenvolvidos ou periféricos ou pobres, e os países em desenvolvimento ou semi-periféricos ou emergentes, né, onde está aqui englobado o nosso país, o Brasil. Tá? Em desenvolvimento ou semi-periférico ou emergente, porque somos um país de industrialização tardia.
né? Então, os desenvolvidos são os países de industrialização pioneira, os em desenvolvimento são os países de industrialização tardia e os subdesenvolvidos ou periféricos pobres são os países não industrializados, tá? Não quer dizer que não existe indústria nenhuma lá, né? Mas numa concentração bem menor. Para finalizar aí, deixa eu ver isso. Para finalizar, na verdade, a gente vai dar continuidade desse assunto na próxima aula, né, sobre a urbanização na periferia do capitalismo. Então, como eu disse, né, a urbanização na periferia do capitalismo, que seria nesses países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, acontece de uma maneira diferente do que acontece nos países de industrialização pioneira. Né? Nos países de industrialização pioneira, então, essa indústria ela se desenvolve, ela ganha força, ela passa a exportar para o mundo todo e vai conseguir, então, aliás, como consequência do processo de urbanização, a gente tem a industrialização, né? No caso aí dos países da periferia do capitalismo, nós temos a América Latina, países da América Latina, a África e parte da Ásia, né? Eles vão se industrializar só lá em 1950, metade do século XX, né, enquanto nós temos o processo de industrialização acontecendo nos países da Europa, Estados Unidos, Japão, desde o século XIX na Europa, principalmente, né, começa do século XVIII na Europa, e a gente só vai receber isso aqui na metade do século XX. Nós temos o êxodo rural, então, ou seja, a saída do campo pela repulsão do campo, né, mais do que pela atração das cidades. Nos países desenvolvidos, a atração da cidade pelo desenvolvimento da indústria. No caso desses países da periferia do capitalismo, nós temos então a repulsa do campo, não tem mais como viver aqui. Qual a alternativa? Vamos buscar a cidade, né? Por que o campo se torna uma área de repulsa? Por conta da concentração fundiária, então as terras concentradas na mão de poucas pessoas, a ausência de programas eficientes pela reforma agrária, pela redistribuição dessas terras concentradas na mão de poucas pessoas e a modernização do campo, né? Então as máquinas passam a substituir os agricultores. A cidade, ela se torna, então, uma esperança de emprego no comércio, né? Não dá mais para viver diante dessa situação, não dá mais para viver no campo. Nossa, gente, estou suando. Não dá mais para viver no campo. Vamos, então, para a cidade. Na cidade, a gente pode conseguir um trabalho no comércio, né? Noto. Almejando, então, benefícios de uma sociedade urbana, a facilidade da área urbana, né? Essas pessoas vão, então, como uma esperança. A urbanização terciária acontece, então, né? Essa urbanização terciária, que é o conceito aí dado, para essa urbanização que não se apoia na industrialização, e sim no setor de comércio e serviços. Então, não é esse processo, as indústrias que vão dar sustento para esse processo de urbanização, de surgimento e crescimento das cidades, e sim o comércio e serviços, né? Então, essas pessoas vão buscar trabalho no terceiro setor, por isso urbanização terciária. Acontece apenas a mudança da pobreza do campo para a cidade, né? Então, aquelas pessoas que passavam dificuldades financeiras, econômicas no campo, vão tentar a vida na cidade, não encontram, muitas vezes, não conseguem, né? Então, encontrar essa esperança de emprego, de facilidade, de, enfim, crescimento econômico. E aí, a pobreza do campo, ela apenas é transferida para a cidade. E aí, nós temos vários problemas como consequência disso, né? Antes disso, na próxima aula, então, nós vamos falar sobre esse processo de urbanização dentro dessa lógica, né? Na América Latina, na África e na Ásia, entendendo suas particularidades, mas dentro dessa mesma lógica. E depois a gente fala dos problemas em si. Beleza? Bom, deu aí 30 minutos de vídeo. Até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição. E bons estudos. Tchau!